Esporão calcâneo e faceite plantar são duas condições dos pés muito comuns e comentadas, também bastante confundidas pelas pessoas. A confusão é normal e compreensível, pois muitas vezes elas estão ligadas entre si e possuem o mesmo motivo causador. Além disso, o local da dor onde essas patologias acontecem muitas vezes podem coincidir, o que aumenta ainda mais a confusão. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Torquato, ele que aceitou o convite e vai poder passar para vocês um pouco do conhecimento a respeito desse assunto tão importante que é o esporão de calcânio e as faceites que ocorrem nesta mesma região. Marcelo, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o esporão de calcânio, o que é a faceite. Eu que agradeço estar aqui, José Eduardo. Bom, esse tema é um tema bastante comum dentro dos nossos consultórios médicos. É um tema que ele aparece diariamente. A faceite e o esporão, elas se confundem bastante, elas fazem parte de uma dor subcalcaniana. Essa dor, ela acontece bem na sola do calcânio, na planta do calcânio, e a faceite, ela é um componente que consegue ter uma aponeurose que tem na sola do pé. Ela é uma estrutura um pouco firme, um pouco elástica. Então, a plantar, ela dá todo o contorno e ela dá sustentação para que a planta do pé mantenha o arco do nosso pé. E a faceite, ela consegue, então, se diferenciar do esporão, que são duas patologias diferentes, porque o esporão ele está um pouco acima da faceite plantar. Ele é tratado como uma calcificação, depósito de cálcio que acontece bem na musculatura flexora dos dedos, curta, e através de trações que acontecem nessa região vão se formando essas espículas, essas saliências, que lembra muito a formação de um esporão dos pés dos galos. Por isso, então, que ficou conhecido como esporão. Então, para o paciente, o leigo, o paciente, tudo é esporão. A talalgia, seja faceite, seja a dor no calcânio, para o paciente é como se tudo fosse o esporão, porque é o que mais significa para ele. Qual é a idade mais comum de aparecimento destas doenças? Essas patologias são bastante comuns na fase entre 40 e 70 anos. Há estudos que 1 em cada 10 pessoas nessa faixa etária, elas vão poder apresentar esse tipo de sintoma. Ela pode acometer tanto homens quanto mulheres na mesma proporção. Os atletas, eles também são mais predisponentes a ter esse tipo de lesão. Hoje, como está na moda a corrida de rua, tem se aparecido, então, um aumento desse tipo de sintomas, tipos de patologias no nosso consultório. Mas, só para você ter ideia, o ano passado foi em torno de 2.600.000 consultas só com esse tipo de diagnóstico que foi a dor no calcânio. Então, é um impacto bastante grande dentro da medicina, fazendo com que a gente tenha que prestar bastante atenção nesse tipo de patologia. Você falou de um dos fatores predisponentes, que seria esses indivíduos que muitas vezes fazem essas corridas e tudo mais. Existem alguns outros fatores, o sobrepeso, esforços repetidos, algumas outras coisas, Marcelo? A patologia, ela acontece justamente por trações, por forças de cisalhamento que acontecem na fáscia, porque ela começa bem na região do calcânio e ela vai trazendo microlesões, microrupturas, e através de traumas repetidos, elas vão formando então um processo inflamatório crônico. Como fatores, a obesidade sem dúvida, o ganho de peso rápido também é um outro fator muito importante. A pessoa também
além de ganhar o peso, ela quer perder o peso rapidamente, então ela começa a correr, fazer exercícios. Então nós temos o salto alto como um outro vilão. As mulheres usam muito salto altos, então elas acabam encurtando o tendão de Aquiles, que também tem a mesma etiologia dessas patologias da fáscia. Então tem vários fatores que podem ter acometimento, além de anatômicos, como aquela pisada mais pronada, aquela pisada mais supinada, que são pisadas para dentro, pisadas para fora. Esses tipos de pessoas podem ter mais predisposições também a inícios de fasciite. Genética não. Aquelas famílias que têm uma tendência, isso também existe nessas doenças? Existe. Em alguns diagnósticos diferenciais, como nós temos o colágeno participa da formação desses tecidos, principalmente do tecido do coxim gorduroso, então as pessoas com colagenoses, com artrite reumatoides, com algumas doenças que podem ser muito facilmente diagnosticadas hoje com antígenos, aí, o HBL27, o HBL, poderiam estar incluídas nesses tipos de patologias. Quando a gente fala desta patologia, muitas vezes o indivíduo vai falar assim, poxa vida, mas um esporão de calcânio pode dar tanto problema assim? Poxa, é muito limitante, porque o que deve doer isso daí, o que deve incomodar, a pessoa pisar, parecer que está pisando num espinho. Esse é o que a pessoa fala? Mas... Esse é o principal sintoma. E assim, a principal dor é uma dor tipo facada, ela acontece logo pela manhã. Primeira pisada que o paciente levanta da cama, ele já começa a ter essa dor bastante importante, então ele dá os seus primeiros passos, bastante dor importante, e aí ao longo do dia isso acaba até melhorando. Embora alguns pacientes possam realmente ter uma dor que permanece ao longo do dia, essas dores vão aumentando a ponto de causar inchaços. O calcânio pode ficar mais vermelho, pode ficar mais entumecido, aquela duro, fica mais sensível, a ponto deles não conseguirem pisar ou tocar o pé no chão. Um dedo do pé ele não consegue ser fletido para cima de tanta começa a ter aquele dedo engarra. Exatamente, o paciente não consegue mais pisar quando chega no extremo da dor do paciente. Os atletas, eles fazem isso por excesso de treinamento. Então, o overtraining para os atletas acabam sendo também um perigo, porque eles não sabem o limite, às vezes, desses corredores de rua aí, que não são profissionais. Certo. E como você faz um diagnóstico de precisão desse tipo de patologia? Só o teu exame clínico você já diferencia uma da outra, a fasciite do esporão, ou realmente precisa de uma medicina armada? Olha, o esporão é muito fácil de diagnosticar, porque você com uma radiografia simples, praticamente você consegue ver a imagem da saliência óssea formada. A fasciite plantar, que é a grande causa das dores, a gente tem que fazer vários diagnósticos, inclusive diferenciais. Então, nós podemos fazer o exame clínico, realmente, então, o que o médico vai achar no paciente? Ele vai ter que avaliar a dor, que é muito característica na sola do pé, no calcânio, mas ele vai atrás também do encurtamento muscular da panturrilha, muito comum nas pessoas, principalmente nas mulheres que usam salto. Nós vamos achar pessoas que têm o calcanhar mais fino, mais curto. A gente vai observar dentro do paciente se ele tem algumas alterações biomecânicas, como uma pisada mais para dentro, uma pisada mais para fora. Se o ortopedista não ficar atento, ele confunde as patologias que são diferentes. Diagnósticos de imagem como ultrassom, como ressonância, podem nos mostrar também algumas características de lesões diferenciais, como tumores que podem aparecer também causando o mesmo tipo de dor. Nós podemos ter compressões de nervo, que é muito comum também ocorrer por encarceramento de nervos que passam bem perto dessa região e que causam dores até importantes, misturando um pouco a sintomatologia entre a fasciite e o esporão. Certo.
Ô, Marcelo, a minha pergunta é até assim, tem como prevenir isso daí, o aparecimento? Por exemplo, eu não tenho nem faceite e também não tenho o esporão. Eu teria como fazer algo para não deixar isso acontecer comigo? Sim, essa é a grande dica que o médico deve passar. A gente tem que vender saúde hoje, não doença. Então, a prevenção ela é uma ideia muito mais interessante. O que a gente indica para o paciente? É muito simples, a gente começar no atleta, ele fazer um alongamento prévio antes do exercício físico, ele conseguir trocar de tênis a cada 500 quilômetros, porque nessa faixa o tênis começa a perder a absorção de impacto, a gente fazer a mulher entender que o salto alto o dia inteiro é uma consequência muito ruim, porque ela encurta o tendão de Aquiles. Nós temos que prever ou prevenir através de correções com palmilhas, correções com naqueles casos onde o paciente tem ou não tem pisadas erradas. Então tem uma série de prevenções que o paciente poderia estar fazendo que ajudariam a não desenvolver o problema. Algumas pessoas têm o costume de andar sem calçado. Isto piora, melhora? Isso também uma dica muito interessante, porque se você andar descalço em solos muito firmes, muito rígidos, o impacto vai aumentar nessa região e provavelmente a chance de você poder desenvolver é muito grande. Eu queria deixar muito assim claro uma coisa que as pessoas têm entre o esporão e a faceite. A gente acha que o esporão é um dos causadores de dor. Embora a gente saiba que o esporão ele não tem causa de dor exatamente. Por quê? Porque ele é um tecido extremamente ósseo que não perfura nenhum tipo de estrutura e ele é tratado às vezes como vilão, mas na verdade ele é só uma consequência do problema da tração que o músculo faz no osso, e aquela formação exatamente não significa praticamente nada em relação à dor. O que dói é o processo inflamatório, que é a fáscia plantar que está ali com lesões. Esse processo inflamatório realmente é o causador da nossa dor localizada ali no calcâneo. Que bacana que isso daí o indivíduo tem como prevenir, ele tem como realmente fazer algumas coisas, fazer algumas atitudes no dia a dia que previnam o aparecimento. Então, as mulheres com salto, importantíssima essa dica que você deu, pessoas que andam descalças em superfícies muito duras, realmente pode esse impacto também judiar. Os atletas que não fazem um aquecimento prévio, isto realmente acaba judiando ainda mais e levando a causar inflamação nesse tendão, a machucar mesmo, né? E de repetição isso daí vai trazendo essas consequências. O fato de você usar esses calçados com esse solado que tem gel ajuda também? Os calçados geralmente que tem a ideia de absorção de impacto, hoje em dia eles ajudam bastante nessa ideia de não ter a faceite e não ter provocação da formação de esporão. Embora estudos em biomecânicas mostrem que solados muito em gel, hoje eles podem alterar também a pisada. Quando você pisa, o gel pode modificar, levando a um aumento de algumas outras patologias, no caso os entorses de tornozelos. Então, os atletas, eles procuram usar às vezes outros tipos de solados que não esses de gel. Mas a ideia é espetacular, tem que aumentar o nível de absorção de impacto. Certo. Eu estou até falando porque às vezes você vai nas grandes redes, aí, nas grandes drogarias, tem lá os soladinhos que você pode comprar e colocar. Nos Estados Unidos encontra ainda mais isso daí, até para as pisadas diferentes, tem onde você coloca lá o pé e vê direito.
se você tem uma pisada para fora, para dentro e tal, mas para quem não tem nada e quer prevenir, isso ajuda também. Muito, muito. A ideia dessas palmilhas em silicone levantando e absorvendo o impacto, além de serem acessíveis, que nem você bem colocou, elas melhoram bastante a performance em relação à proteção do solado do calcânio. Você falou de uma das complicações que é a retração dos dedos. O que mais pode complicar naquele indivíduo que não trata? Essas complicações que existem para a vida da pessoa são várias. A gente pode ver até o emocional. Acordar de manhã cedo com dor já irrita a pessoa. Ela tem que ir trabalhar, ela tem que ir já de mau humor. Então, além disso, muitas pessoas trabalham em pé o dia inteiro, normalmente com calçados inadequados. Então, isso pode impactar também em afastamentos do trabalho por causa dessa dor. É um impacto econômico muito grande para o governo, para as empresas. Elas têm complicações a níveis de atrofia da musculatura, elas têm provavelmente tendinites associadas, principalmente a tendinite do Aquiles. Isso é ruim para um atleta, por exemplo, porque ele passa a ter uma lesão com a mesma etiologia e esse caráter pode ser determinante para o rendimento ruim dele. Então, as mulheres ficam bastante tristes por não conseguir usar as rasteirinhas delas depois, porque a dor é insuportável. Então, tanto do aspecto emocional, quanto do aspecto econômico e tanto do aspecto clínico da medicina, a gente vê complicações com esse tipo de patologia. Bom, então vamos falar agora do mais importante. O tratamento. Marcelo, tem cura tanto a faceite quanto o esporão? Tem cura, tem cura. Só voltando a frisar, o esporão ele não é causador de dor, isso é um mito que tem dentro do paciente. A gente vê muito o paciente se preocupando com aquela espícula. Porque a impressão que dá quando fala em esporão é que tem alguma coisa agulhando, que tem alguma coisa lá, um esporão pegando, entrando no músculo, entrando e machucando. A impressão que dá quando se fala de esporão é essa. Eu acho que então, é isso que o paciente... Para você ter ideia, alguns estudos feitos pela medicina mostraram que pacientes que apresentavam raio-x com o esporão de calcânio, 50% das vezes tinha isso em todos os pacientes radiografados que não apresentavam nenhuma dor. Esporões de calcânio sem dor nenhuma. Tinha também os pacientes que não tinham nenhum esporão e eles apresentavam uma dor igual se tivesse a faceite ou o esporão. Só 5% dos pacientes que têm esporão desenvolvem dor. Então, esse é um mito. O paciente vem cobrar o médico geralmente fica muito preocupado com a espícula, mas não é causa da dor. Quanto aos tratamentos, existem vários tratamentos, mas o tratamento conservador, graças a Deus, ele tem um bom efeito. O tratamento conservador ele se baseia praticamente em alongamentos, que começa desde a hora que o paciente acorda, com a toalha, depois ao longo do dia em escadas, ele fazer algum alongamento de panturrilha, com aqueles garrafas PETs, você congelar ela no congelador, passar o pé por cima, isso dá um alívio e faz uma massagem muito interessante para o pé. Essas bolas de tênis, bolas aí de golfe, que a gente pode fazer massagens, isso também faz parte do nosso tratamento. A própria toalha para evitar que o dedo entre em contratura. Então isso tudo faz parte. Existem programas e protocolos de tratamento de alongamento que você fazendo 15 repetições 3 vezes ao dia por 3 meses, o índice de bons resultados de tratamento conservador acaba se tornando perto de 90%. Então, esses tratamentos conservadores costumam ser bastante eficientes. Quando não se consegue um tratamento conservador eficiente, existem ainda tratamentos com infiltrações,
nós podemos ter as infiltrações com corticosteroides, que são esses medicamentos bem comuns na nossa prática, com uma complicação relativa, que é a atrofia desse coxim, que é uma coisa importante. Então, ele pode ser guiado por ultrassom ou não. Então, a gente pode fazer. A eficácia dele é muito interessante, em 70% ele melhora, mas na fase aguda, quando aparece a dor. Existem também as infiltrações com botox. A ideia do botox é praticamente relaxar a musculatura, relaxar a fáscia, embora a gente saiba que é um tratamento caro, um tratamento que é limitado, porque o botox demora 4 a 6 meses e acaba o efeito. Temos também aplicações com ondas de choque, que é uma terapia moderna, uma terapia com um aparelho que emite ondas eletromecânicas e que causa um processo de cura através de melhora da cicatriz e melhora do processo inflamatório. E quando nada dá certo, aí sobra cirurgias. Nós temos 3 métodos de cirurgia. Nós temos as cirurgias abertas, as cirurgias minimamente invasivas e as cirurgias endoscópicas. Hoje em dia, as cirurgias endoscópicas e essas minimamente invasivas ou percutâneas, elas são mais interessantes, com um bom percentual de melhora, em torno de 90% a 95%. Por que a gente não opera muito, José Eduardo? Porque a gente sabe que o tratamento conservador costuma ser muito eficaz. Então, o nível de cirurgia de faceite é muito pouco, muito pequeno. Qual é o problema do tratamento conservador? O paciente ser adepto a esse tipo, ser determinado a fazer alongamento. O que mais a gente vê é que o paciente hoje em dia não tem tempo para se cuidar. Então ele acaba tendo alguns problemas porque ele não dá continuidade a esse tratamento diariamente. Então ele vai ficando insatisfeito, muda de médico, tem várias passagens por vários médicos, mas nunca fazendo um tratamento adequado. Eu acredito que a adesão ao tratamento, aí, como você falou, fica difícil, não só pelo fato de às vezes ele não ter tempo, mas o brasileiro, ele é danado. Ele melhora, estou curado, não preciso ficar fazendo mais isso. E aí a coisa piora de novo. Isso e aí ele dá uma melhoradinha e piora de novo. E fica aquele paciente que vai e volta no consultório, o ioiô, que você não consegue de jeito nenhum soltá-lo. Mas é uma surpresa para mim, porque eu achei que esse tipo de tratamento era eminentemente cirúrgico. Você teria que ir lá e resolver, tirar o problema. E você vê que coisa, você está dizendo que não, que a grande maioria se trata clinicamente. E vou te dar um dado ainda mais interessante. Existe a cura espontânea. E trabalhos bastante válidos mostram que depois de 3, 4 anos sem tratamento algum, o paciente pode melhorar espontaneamente. Então, você vê como é uma doença, uma patologia, né, bem limitada. Graças a Deus, essa patologia ela causa aquela dor por aquele período, incomoda o paciente, mas ela é limitada, ela não sai dali. Ela pode ter outros problemas acarretando, porque se o paciente também começa a mancar muito tempo, ele vai ter dor na coluna, ele vai ter dor no joelho, ele vai ter dor no quadril. Então isso pode ir piorando a situação do paciente ao longo do tempo. Por isso que é interessante a prevenção, como nós já colocamos, e também como medidas assim, do tratamento conservador, insistir com o paciente. Você falou, a gente às vezes tem preguiça de alongar. Eu acho que isso também é muito interessante. Eu até falo por ser uma doença, eu não tenho, mas eu acredito que se eu tivesse eu iria sofrer muito, porque eu não gosto de sentir dor nenhuma. Eu não sou de ter dor de cabeça, dificilmente eu pego uma gripe, um resfriado, tomo minha vacina de gripe todo ano, vou lá, vou fazer tudo direitinho. Mas isso me incomoda, qualquer tipo de dor me incomoda muito. E imagina você trabalhar com dor, você acordar com dor, e dor eu acho que limita demais a vida das pessoas.
um tipo de patologia desse. Incomoda demais. E por isso eu trataria corretamente, mas corretamente mesmo, o tempo que fosse necessário para me ver livre disso. Mas não é assim com todo mundo, né? Não é assim. Olha, eu tenho vários casos interessantes e engraçados dentro do consultório. Tem paciente que atrapalhava o casamento dele, porque quando ele ia namorar a moça, doía tanto o calcanhar dele que ele não conseguia namorar. Então, é engraçado, mas é uma doença que praticamente começa a afetar a sua qualidade de vida. E isso que é o que a gente está em busca hoje em dia, né? As pessoas hoje não têm muita tolerância à dor, realmente, né? Isso eu também me incluo, e a ideia que eles querem é que a gente resolva muito rapidamente. Embora a patologia em si, ela é crônica, ela é uma coisa lenta, né? Então não tem como a gente conseguir resultados imediatos, e o paciente às vezes se frustra um pouco com isso. Bom, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara, tranquila, a respeito do que é a fasciite e esporão de calcânio. Mas é importantíssimo que você que tenha qualquer tipo de dúvida, vá procurar um profissional, um ortopedista especialista em pé. Ele é quem vai poder te tratar adequadamente. É importantíssimo, né, Marcelo? A pessoa começar a ter sintoma, já correr, não deixar a coisa caminhar muito tempo, não ir tentando driblar isso daí e achar que lá na frente vai conseguir se dar bem. Prevenir se puder, se não puder prevenir, aconteceu, deve procurar o ortopedista. Essa é a dica. A gente quer que as pessoas tenham bastante clareza. Eu acho que as informações são bem acessíveis hoje, mas nada como um exame mais detalhado, diferenciando as patologias, às vezes as patologias diferenciais, e aí o ortopedista, o médico, pode ter uma melhor definição para esse tratamento com o paciente. Lógico. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Marcelo aqui no nosso estúdio, ele que aceitou o convite, pôde passar informações importantíssimas para você, nosso telespectador, para mim também. Eu, toda vez que a gente traz aqui um colega para falar de algum assunto, eu aprendo pra caramba. Eu tinha uma ideia de que esse tipo de patologia só se tratava cirurgicamente. E está aí, olha, clinicamente trata a grande maioria e realmente com um resultado muito legal e até mesmo uma cura. Marcelo, muito obrigado. Fica aqui o convite para outras vezes você estar aqui. E tenho certeza que o nosso telespectador vai aproveitar muito essas informações que você trouxe aqui. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.